Olá, tudo bem? Mais um dia na presença de Deus. Damos graças ao Senhor pela sua bondade e misericórdia para com as nossas vidas. Mais um vídeo que nós estamos aqui no canal Exposição Bíblica. Curta aí a nossa página aí no YouTube. Compartilha, deixa o seu ok. Se você tiver alguma dúvida ou se você quiser algum esclarecimento, quiser conversar, bater um papo sobre o assunto, é só você deixar aí nos comentários. Talvez você queira saber a respeito de algum texto, algum outro texto que você acha difícil, ou alguma sugestão que você queira dar de tema para nós estarmos abordando aqui. Então deixa aí nos comentários, tá bom? Hoje nós vamos falar a respeito da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, que é um sacramento instituído por Deus. O que é um sacramento? O que significa isso? Sacramento é uma graça, a graça visível de Deus, sobre o ser humano. É uma ordenança que ele deixou para que nós fizéssemos. Quando Jesus, na noite, o texto bíblico nos diz, na noite em que ele foi traído, tomou o pão. E ele tinha pedido para os discípulos para que eles organizassem tudo para a celebração ali da Páscoa. Só que a Páscoa que Jesus foi celebrar, por ele ser aquele que viria para trazer a solução para o problema do pecado no mundo, então a Páscoa, todo esse evento, toda essa festa judaica, essa festa instituída pelo próprio Deus, toda ela se encerrou em Jesus. E Jesus ali, então, ele celebrou a ceia do Senhor. Ele usou os elementos, o pão e o vinho, assim como era no passado. Mas e o cordeiro? O cordeiro estava ali, o cordeiro de Deus, como disse João capítulo 1, verso 29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus instituiu a ceia para que fosse lembrado a todo o tempo, para que o povo, os seus discípulos, a sua igreja, pudesse lembrar, mas lembrar do quê? Lembrar da sua morte sacrificial, da sua morte substitutiva, que ele morreu em nosso lugar. Então, ele nos substituiu na cruz. Então, é uma morte substitutiva. Então, ali está a declaração de Jesus. Por isso, ele instituiu a ceia e ele diz assim, no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 17, e tomando o cálice, Jesus, tendo dado graças, disse, tomai e reparti entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e deu-lhe. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, e é derramado por vós. Então está aqui a instituição da ceia. A Santa Ceia é algo conhecido de todos nós. Normalmente nas igrejas, sejam elas pentecostais, tradicionais, históricas, enfim, todas elas celebram a ceia. Mas há algumas coisas que diferenciam. Por volta do ano de 1215, foi realizado o Concílio de Latrão. O Concílio de Latrão foi um concílio realizado ali pela Igreja Romana, onde eles instituíram, ali no momento da Eucaristia, e ali eles entenderam, no Concílio de Latrão, de que o corpo de Cristo o pão se transformaria no corpo de Cristo. E o seu sangue se transformaria, o vinho se transformaria no sangue de Cristo. Isso é chamado de transubstanciação. Na realidade, transubstanciação é uma doutrina herética aí do catolicismo romano. Por quê? Porque o pão, que é um dos elementos da ceia, continua sendo pão. Ele não muda.
Assim como o vinho também não se transforma no sangue de Cristo. O vinho continua sendo vinho, o pão continua sendo pão. Mas muitos de igrejas, de algumas denominações, também adotam essa ideia, não a prática, mas a ideia, né? De que o corpo de Cristo está ali. Né? Era o pão e a partir de agora ele é o corpo. Né? Isso não é verdade. Nós não podemos fazer isso. Né? Isso é uma heresia, isto é pecado diante de Deus. Então, ao celebrar a ceia, precisamos todos estar conscientes de várias coisas a respeito da ceia. Tem muita gente, por exemplo, que não entende. Quando Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 11, ele diz, né, que há entre vós muitos fracos e enfermos, não muitos, não poucos que dormem. Por quê? Porque não discernem o corpo do Senhor. Mas o que é discernir o corpo? Né? Discernir o corpo é o entendimento daquilo que Cristo realizou por nós. Não discernem isto, não discernem o sacrifício, né? A obra sacrificial de Cristo por nós. E tudo isso Jesus deixou para que nós fizéssemos, ele diz aqui bem claro, em memória. O que é fazer em memória? Em memória é lembrar-se dele. E há texto também que deixa claro que nós devemos anunciar, Paulo mesmo lá em Coríntios, né, tratando uma das coisas que Paulo trata, né, e corrige na igreja de Corinto, é sobre a ceia. Que havia muita confusão entre os irmãos na hora da ceia. Então, a ceia do Senhor é algo extremamente importante que precisa ser observado, mas de forma correta. Nós não podemos fazer de qualquer maneira. Então, eu não posso entender e nem aceitar alguém dizer que o pão aqui agora vai se transformar no corpo. Não. O pão continua sendo pão, mas é em memória. Ou seja, eu preciso anunciar, é o que diz o texto Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, né? Anunciai a morte do Senhor até que venha. E quando nós anunciamos a morte, também nós falamos da ressurreição. Este é o propósito, é isso que significa em memória de mim. E lembrando, claro, da pessoa de Cristo. E quando nós fazemos isso, nós entendemos que a presença de Cristo é real no nosso meio. Obviamente, não de forma visível fisicamente, né? Mas nós sabemos que ele está presente em nosso meio, porque nós estamos fazendo em memória dele, em nome dele. O nome dele aqui é não só citado, mas o nome dele aqui, ele é anunciado, é proclamado o nome do Senhor Jesus. Portanto, quando tanto em Lucas quanto em Mateus, e Paulo falando aos Coríntios a respeito da ceia do Senhor, ele nos traz a forma correta de celebrar a ceia. Isto é o meu corpo. Jesus usa a figura, ele usa a figura do pão. Isto é o meu corpo. É claro que não é o corpo, é um pão. Mas por quê? Porque é o pão que alimenta. Lembra-se lá no deserto, quando o povo foi alimentado por Deus? No deserto, o pão, maná que desceu do céu. Jesus, o próprio Jesus, cita isso lá no Evangelho de João, capítulo 10. Eu sou o pão da vida. Ele é pão? Não, claro que não é pão. Mas o que ele quis dizer com eu sou o pão da vida? Eu sou, ou seja, eu sou aquele que traz a manutenção da vida. A vida está em mim. É isso que significa eu sou o pão da vida. Por isso ele diz, isto é o meu corpo. E quando ele fala isto é o meu corpo, ele está fazendo referência ao momento em que o pão, porque o pão na ceia, ele é repartido, ele é partido e distribuído. Então quando ele fala, este é o meu corpo que é partido por vós, ou seja, ele está fazendo menção a respeito da sua morte.
Por isso que está escrito no texto bíblico e até em Coríntios, né, em que o corpo do Senhor aqui, ele é demonstrado a morte do Senhor, falando a respeito da sua morte, e que foi, todos nós, essa é repartido, é que todos nós participamos da morte do Senhor. Você, cristão, que crê em Cristo e que tem a sua salvação dada por Ele, então você é participante sim do corpo de Cristo. E você também participou da morte de Cristo, porque foi uma morte substitutiva, ou seja, por mim e por você. Então, você participou, então você participa também do corpo de Cristo. Isto é o meu corpo que foi partido por vós. Ele morreu por nós. Então é isso que o texto bíblico está tratando, é isso que a ceia do Senhor está nos dizendo. Então não que o pão se transforma em corpo e o vinho se transforma em sangue. Não. Isso é uma ideia, isto é um pensamento, né, criado no Concílio de Latrão por volta do ano de 1215, pela Igreja Católica e que vem sendo mantido até os dias de hoje. E que, infelizmente, alguns do meio evangélico, que por falta de conhecimento bíblico, acreditam nisso também. Então, a partir de agora, você sendo esclarecido disso, cuidado, porque isso é uma heresia e é pecado. Tá bom? Falamos então aí a respeito da ceia do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Logo estaremos divulgando mais um vídeo aqui no canal. Curta, compartilha, deixa aí a sua mensagem, o seu recado e se inscreva no canal também. Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, permitindo Deus.